Olá, meu prezado aluno, tudo bem? Sou o professor Gilberto Costa. Chegou aquele momento tão esperado, que é de resolver exercício para a gente poder gabaritar a querida banca CESP-UNB. Diretoria, corta para a tela então e vamos começar a nossa resolução. Bem, iniciando a nossa resolução, CESP-UNB, analista do Sebrae. Com relação à lógica formal, julgue os itens subsequentes. A frase Pedro e Paulo são analistas do Sebrae é uma proposição simples, lembrando que nosso objetivo é julgar em certo ou errado. Lembrando que uma proposição com sujeito composto com um único verbo, a banca CESP-UNB julga esse item como uma proposição simples e esse item está certo. Mas tem algumas observações que eu coloquei aqui para vocês. Vamos ver? Olha só, uma resolução mais detalhada. Pedro e Paulo, a banca CESP-UNB pode substituir esse sujeito composto pelo pronome eles. E aí ficaria o seguinte, eles são analista do Sebrae. Por isso que para a banca CESP-UNB esse item está o quê? Correto. Mas atenção, hein, pessoal? Muita atenção, cuidado, por quê? Porque para as bancas ESAF e FUNCAB, os examinadores têm o hábito de separar esse sujeito composto e dizer o seguinte: Pedro é analista do Sebrae e Paulo é analista do Sebrae. Ou seja, ele dividiu aqui, separou o sujeito composto e para essas bancas já poderia ser o item, já seria errado. Então, com muito cuidado, esse item existe uma divergência em relação às bancas, ok, pessoal? Então, com essa observação, seguindo em frente, como vamos fazer concurso banca CESP-UNB, então nesse momento esse item seria correto, com essa observação. Seguindo então, avante, vamos lá. Item 2. Toda proposição lógica pode assumir no mínimo dois valores lógicos. Atenção, porque falou a palavra proposição. E a proposição, você tem dois valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso, mas na hora de julgar, só pode ser um único valor lógico de dois possíveis. Então, o contrário, por isso o item está errado. Não é no mínimo dois, é no mínimo um valor lógico de dois possíveis. Portanto, esse item está errado. À frente. A proposição. Atenção, a proposição ninguém ensina a ninguém é um exemplo de sentença, olha só a palavra, sentença aberta. Pode parar, para tudo. Por quê? Proposição, você sabe que proposição e sentença aberta são estruturas o quê? Diferentes. Então, uma sentença não pode ser proposição e o quê? Sentença aberta ao mesmo tempo. Por isso esse item já está o quê? Errado. À frente. Item 4. A proposição João viajou para Paris e, se liga no conectivo e Roberto viajou para Roma. É um exemplo de proposição formada por duas proposições simples, relacionada por um conectivo de conjunção. Perfeito. Então você tem aqui o conectivo e, separando duas proposições, e ele falou que o conectivo é conjunção. É exatamente esse o nome desse conectivo. Então esse item está correto. À frente. Então, partindo para o próximo item, item 5. Atenção, o feijão é um alimento rico em proteínas. É uma proposição? Certo, nós temos aqui o verbo, o sujeito e o predicado. Então, esse item está correto. Sentença, item número 6, perdão. Então, a frase, por que Maria não come carne vermelha? Observação aqui, a sentença interrogativa. Ele diz, não é uma proposição. Correto. Sentenças interrogativas não são proposições. Mais um item certo. Item 7, vamos lá. Considerando que a proposição, se Carla é vegetariana, então ela come verduras, seja verdadeira. É correto concluir que a proposição, se Carla come verduras, se Carla come verduras, então ela é vegetariana. Também é verdadeira. Atenção que nós temos uma estrutura condicional, sem então. Então observe o seguinte. O sem então, observe-se que ele trocou de posição, né? E atenção, o conectivo condicional ele pode trocar de posição? Vamos ver? Olha só. Se é vegetariana, claro, obrigatoriamente ela come o quê? Verduras. Então, nesse sentido, é verdadeiro, porque o conjunto de comer verduras, né, pessoal, contém um conjunto menor de quem é vegetariano. Agora, nesse sentido aqui, que é a troca, trocou de posição, você não pode dizer que quem come verduras é o quê? Vegetariano. Então, essa troca aqui de posição, olha só, vegetariano, verdura, tá ok, mas se é vegetariano e come verduras, fazendo a volta, trocando, não pode fazer essa troca aqui de posições, porque o condicional não é comutativo. Então esse item está
errado, porque é o único conectivo, inclusive, que não é comutativo, ok? Vamos à frente. Partindo para o próximo item, item número 8. A frase, você sabe que horas são, é uma proposição? Atenção, falou a palavrinha proposição, e aqui você tem uma sentença de que tipo? Interrogativa. Perguntou se é uma proposição. Errado, sentenças interrogativas não são proposições. Item 9. A frase, se o mercúrio é mais leve que a água, então o planeta Terra é azul. Não é considerado uma proposição composta. Então já está errado, porque já é uma proposição composta. Aqui você já caracteriza o se e o então. Então já é uma proposição composta. Errado o item. Próximo. Partindo para o item 10. O item 10 diz: considere que a proposição composta Alice não mora aqui, se liga no conectivo ou o pecado mora ao lado. E a proposição simples, Alice mora aqui, sejam ambas verdadeiras. Atenção que até aqui ele diz que as proposições são verdadeiras. Neste caso, a proposição simples, o pecado mora ao lado, é verdadeira. Vamos dispor essas proposições no próximo passo, para melhorar um pouco mais. Então vamos lá. Olha só. O que ele disse? Alice não mora aqui ou o pecado mora ao lado. Então aqui tem duas proposições unidas pelo conectivo ou. E a proposição Alice mora aqui. Banca CESP UNB você trabalha da seguinte forma. Você separa as proposições, porque essa última aqui é a conclusão, já é a lógica de argumentação. Queremos verificar se essa conclusão ela veio das proposições anteriores, ou seja, das premissas anteriores. Aqui tem uma técnica bem bacana. Partindo da proposição simples, que é essa aqui, Alice mora aqui, o seu valor lógico vai ser sempre verdadeiro, porque a proposição simples ela vai ser o ponto de partida e o seu valor lógico vai ser sempre verdadeiro. Assim como a proposição composta, que Alice não mora aqui, o pecado mora ao lado, também o seu valor lógico também vai ser sempre verdadeiro. Resumindo, o ponto de partida que é a proposição simples, valor lógico sempre verdadeiro, e a proposição composta sempre queremos chegar em uma conclusão verdadeira por hipótese, sempre, e queremos verificar a conclusão. Então, beleza, ficou fácil agora então. Alice mora aqui, valor lógico é verdadeiro. Então, Alice não mora aqui, só pode ser o valor lógico falso. Agora, mediante o conectivo ou, como é que você chega no conectivo ou numa conclusão verdadeira? Se ocorrer pelo menos uma verdade. Então, restou para o pecado mora ao lado, obrigatoriamente ele é verdadeiro. Por quê? Porque você quer chegar numa conclusão verdadeira. Então, pronto, está resolvido. O pecado mora ao lado é verdadeiro. Como essa premissa é a mesma dessa aqui, a mesma proposição, o pecado mora ao lado também é verdadeiro. Então, o item está corretíssimo, o item está certo. Então, cuidado com a dica do conectivo ou. Pelo menos uma proposição verdadeira, a conclusão será verdadeira. Por isso, o item está certo. Seguindo. Item número 11. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Vamos verificar? Observe que nós temos aí 4 proposições para a gente analisar. E ele falou que apenas A e D. Vamos ficar ligados então na sentença A e na D para ver se realmente são proposições. Então 12 é menor do que 6. É a proposição? É porque você consegue atribuir um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Inclusive isso aqui, o valor lógico é falso. Portanto, é uma proposição. Para qual time você torce? Opa, sentença interrogativa não é proposição. X mais 3 maior do que 10. Opa, parou. Aqui você tem um X, então a famosa sentença aberta. Sentença aberta é um valor indefinido, impreciso. Você não consegue valorar essa proposição. Portanto, essa aqui também não é. Existe vida após a morte? Quando tiver um quantificador, também passa a ser uma proposição. Então aqui também é uma proposição. Portanto, ele disse A e D são proposições, está correto, esse item está certíssimo. Vamos lá. Item 12. A proposição, se 9 é par, então você sabe que esse negócio de 9 é par, o valor lógico é o quê? Falso. Olha o conectivo E 10 foi ímpar, valor lógico também falso. Então 10 menor do que 9, é uma proposição valorada como falsa. E atenção, 10 menor do que 9 também aqui você tem um valor lógico falso. Trazendo para cá, como é que ficou? Ficou falsidade e falsidade. O então aqui condicional com a falsidade também. Então olha só, se você tem o conectivo E falso no conectivo E, continua sendo o quê? Falso.
Então, falso condicional com a falsidade. O que nós sabemos do condicional? Se começar falso, a sua conclusão já é verdadeira. E ele diz que será valorada como falsa. E não, vai ser valorada como verdadeiro. Portanto, esse item está o quê? Errado. Vamos à frente. Item 13. Se A e B são proposições simples, então, completando a coluna em branco, na tabela abaixo, se necessário, conclui-se que a última coluna da direita correspondente à tabela verdade da proposição se A, então B condicional com A é. Vamos ver a tabela verdade abaixo? Olha só. Então foi uma tabela dada pela banca CESP-UNB e nós queremos verificar essa distribuição lógica da sua última coluna. Então vamos lá. Vamos preencher os espaços em branco. Lembrando que aqui nós temos a estrutura condicional. Atenção, aqui tem uma pegadinha, é B condicional com A. Então é B condicional com A nesse sentido. A dica é o seguinte, no condicional se der Vera Fischer, verdadeiro ou falso, é o único caso que é o quê? Falso. Os demais casos todos serão verdadeiros. Então vamos lá. Então olha só, verdadeiro condicional com verdadeiro aqui, ó, de B para A. Então aqui verdade, verdade, é verdade. Começou falso, então aqui é verdadeiro. Começou falso, é verdadeiro. Então aqui deu Vera Fischer, é o único caso que é falso. Agora atenção, o que nós queremos agora? Perdão, vou voltar aqui, eu tinha apagado, né? Então aqui ficou verdadeiro aqui ficou verdadeiro, verdadeiro e aqui ficou falso. Muito bem, porque aqui deu Vera Fischer, ok? Agora o que nós queremos? A condicional com B condicional com A. Nesse sentido agora, então vai ficar a primeira coluna com terceira coluna. Vamos verificar? Então, verdade é verdade, verdadeiro. Muito bem. Verdade é verdade, verdadeiro. Começou falso com a verdade, já é o quê? Verdadeiro. E aqui começou falso novamente, aqui com a falsidade. Começou falso, já é verdadeiro também. Então, deu um valor lógico, deu tudo o quê? Verdadeiro. Ficou um valor lógico aqui diferente. Portanto, o item está errado. Vamos lá, seguindo à frente. Bem, lembrando que, olha só, fazendo aqui uma ênfase na negação. A negação nós temos dois símbolos importantes que as bancas utilizam, que é esse aqui chamado de cantoneira, sim, para negação, ou aqui desconfigurou, mas na verdade isso aqui não é isso. Isso aqui é o til, na verdade é o til aqui. Então essa cantoneira e esse til, ambos representam a negação na lógica, ok? Muito bem, então exemplo, se você tiver uma proposição P, e a proposição P representa o quê? Renata é engenheira. Se eu negar esse P, ó, não P, claro, olha só, Renata não é engenheira. Somente isso. Com essas ideias, vamos resolver algumas questões um pouco mais interessantes dentro do contexto. Vamos lá. Então, olha só uma questão aí, banca CESP-UNB de agente. Você tem um contexto aqui, né? Contexto que a banca CESP-UNB gosta de contextualizar. E vamos partir para o que interessa. Com base nas informações apresentada no texto acima, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Item 14, você tem, se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, então a proposição não P se liga no conectivo ou e não Q também é verdadeira? Simples. Se P e Q é verdadeiro, aqui ele quer uma coisa que não é verdadeira, só pode ser o quê? Falsa. Ou se não Q também, se não é verdadeiro também, só pode ser o quê? Só pode ser falso. Trocou o valor lógico. Agora, se liga no conectivo, conectivo ou, se tiver tudo falso, a conclusão já é o quê? Falsa, porque só será verdadeiro se tiver pelo menos o valor lógico verdadeiro. E como ele disse que é verdadeiro aqui, também é verdadeira a conclusão, portanto o item está o quê? Errado, porque seria falso. Vamos para o item número 15. Se a proposição T é o que? Verdadeira. Se ela é verdadeira, que é não ter, então aqui vai ser o que? Falso. E a proposição R é falsa, então aqui falso. Proposição R é falsa. Substituímos o valor lógico. Agora, você está no conectivo condicional. O que você sabe? Condicional, se começar falso, a sua conclusão já é o que? Verdadeira. Como disse que é falsa, então esse aqui também está o que? Errado. Bacana? Vamos para frente. Seguindo. Item 16. Você tem, na lista de afirmações abaixo, há exatamente 3 proposições. Com bastante calma, vamos verificar. Então, olha só.
Mariana mora em Piúma. É proposição? É proposição. Você consegue atribuir o valor lógico. Ela pode morar ou pode não morar. Então essa é a proposição. Em Vila Velha, visite o convento da Penha. Parou. Por quê? Visite, aqui você tem uma sentença no imperativo. Sentença no imperativo não é considerada proposições. A expressão algébrica. Se você tem uma expressão algébrica, já é uma sentença o quê? Aberta, porque não existe quantificador. Então, nesse caso, é uma sentença aberta. Está indefinido, tanto x quanto y. Então, essa também não é proposição. Se Joana é economista, então ela não entende de políticas públicas. Se você tem o condicional, então aqui você identificou mais uma proposição devida ao conectivo lógico se, então. A CGE oferece 220 vagas em um concurso público. É proposição? É, você sabe quem oferece vaga no concurso público. Que é quem? A CGE. Então conseguimos valorar essa sentença. Como falou 3 proposições, você conta 1, 2, 3, o item certo, sem nenhum problema. Avante. Vamos lá. Item 17. Item 17. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. A mesma história. Vamos verificar se tem 3. Então vamos lá. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Atenção, aqui é o famoso paradoxo. O que é o paradoxo? Uma dica para o paradoxo. Uma sentença fora de um contexto. Ou então uma sentença pedindo para julgar a própria sentença. Falei até uma redundância, mas para reforçar que isso aqui é o famoso paradoxo. A banca CESP-UNB cobra bastante, temos que ficar atentos então com o paradoxo. Então isso aqui é um paradoxo. Atenção. A expressão x mais y é positiva, então isso aqui é uma sentença do tipo aberta. O valor da raiz de 4 mais 3 é igual a 7? Não. A raiz de 4 é 2 mais 3, então isso aqui vai ficar diferente de 7. Mas é a proposição? É a proposição. Você consegue atribuir um valor lógico. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Então, quem marcou os gols? O Pelé. Então isso aqui é uma proposição, tá certinho. O que é isto? Opa, sentença interrogativa não é proposição. Como ele disse, há exatamente 3, quantas tem? 1, 2. Então, esse item está errado. Tranquilidade? É isso aí. Vamos avante. Questão 18. Item 18. Há 2 proposições, atenção, 2 proposições no seguinte conjunto de sentenças. BB. O que é BB? Banco do Brasil. Foi criado em 1980. É proposição? É proposição. Faça o seu trabalho corretamente. Parou. Sentença do tipo imperativa. Então essa aqui não é proposição. Manuela tem mais de 40 anos de idade. É proposição. Ela pode ter, pode não ter. Então é proposição. Ele falou exatamente quantas? 2. Então, perfeito. São 2 proposições de fato. Então esse item aqui está correto. Avante. Item 19. Tendo como referência as 4 frases a seguir, julgue os itens seguintes. Então vamos lá, vou enumerar aqui as sentenças para a gente ter uma orientação a seguir. Então essa aqui eu vou chamar de sentença número 1. O que ele diz? Filho meu, ouve minhas palavras e, conectivo E aqui, atenta para o meu conselho. Perceberam que aqui nós temos 2 sentenças imperativas. Então aqui não é proposição. Vou chamar esse aqui de item 2. A resposta branda acalma o coração irado. É proposição? Sim, aqui é proposição. Agora você tem o orgulho e a vaidade. Lembra o sujeito composto com apenas um verbo? Para a banca CESP-UNB, o que nós lembramos? As portas de entrada da ruína do homem. Então essa sentença aqui, sujeito composto com um único verbo, para a banca CESP-UNB é sempre uma proposição simples. Se liga ligado. Então isso aqui cai muito na banca CESP-UNB com essa mesma estrutura. Voltando para você relembrar. Sujeito composto com um único verbo. É sempre a proposição simples para a banca CESP-UNB. Fica ligado. E aí eu chamando aqui de 3, claro, né? E aqui, sobrou o item 4, aqui que é a nossa numeração. Se o filho é honesto, então o pai é um exemplo de integridade. É proposição? É proposição. Agora, uma dica aqui, ó. O se, então, é apenas um único conectivo e não 2. Vamos para os itens julgar, então? Olha só, vamos julgar os itens
lá na frente. Então a primeira frase, atenção, a primeira frase é composta por duas proposições lógicas simples unidas pelo conectivo de conjunção. Errado porque lá na verdade é uma conjunção, mas há duas sentenças do tipo imperativa. Item 2. Proposição lógica simples. Professor, quem é a segunda frase? Vamos lá, volta lá. A segunda frase é essa aqui, ó. A resposta branda acalma o coração irado. Então esse aqui está o quê? Certo. A terceira frase é a proposição lógica composta, não proposição lógica simples. Então é errado essa aqui. E qual é a sentença, né, pessoal? Qual é a sentença 3, para você recordar? O orgulho e a vaidade. É essa aqui, ó, com o sujeito composto. Aquela lá, muito batida na banca CESP-UNB. Portanto, está errado. E a 4 diz o seguinte, a quarta frase é uma proposição lógica em que aparece dois conectivos lógicos. Não, o se então é um conectivo lógico só. Então não são dois. É um só, portanto está errado aqui também. Avante, vamos lá. Valoração ou número de linhas de uma tabela verdade. Palavra importante, valoração, que é a mesma coisa de quê? Do número de linhas de uma tabela verdade, é isso. Olha só, você tem uma fórmula para valorar uma tabela verdade, ou seja, para saber quantas linhas tem essa tabela verdade, ou quantos valores lógicos vai ter na última coluna na sua conclusão. Melhorando um pouco mais, esse 2 aqui representa a base verdadeiro ou falso. E esse verdadeiro ou falso aqui é justamente a lógica. Atenção a palavrinha chave aqui. Lógica o quê? Bivalente. Isso aqui é a lógica bivalente. Trabalha com verdadeiro ou falso, essas duas hipóteses. E não existe outro valor, um terceiro valor. Verdadeiro ou falso, somente esse. E esse N aqui representa as proposições simples. Vamos lá? Seguindo à frente. Fazendo aqui só alguns exemplos para melhorar um pouco mais. Quando eu digo Bruno é culpado, uma proposição simples, são 2 elevado a 1, 2 valores lógicos possíveis. Olha o 2 valores possíveis. O que seria isso aqui? Verdadeiro ou falso. Carlos é músico e Paulo é atleta. Aqui você tem duas proposições. Pode chamar aqui de P, pode chamar aqui de quem? De Q. Então 2 elevado a 2, você tem uma tabela verdade com 4 linhas ou 4 valores lógicos possíveis na sua conclusão. Aqui você tem A, B e não C, você tem 3 proposições. Então 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, cuidado aqui, muito candidato faz assim, 2 vezes 3, 6. Erradíssimo, isso aqui é o que? 2 vezes 2 vezes 2. Então você tem 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 linhas, uma tabela verdade, ou 8 valorações possíveis. Agora, o cuidado é aqui, na letra D e na letra I. O que ocorre? Aqui no conectivo ou, independente do conectivo, as proposições são iguais. Então aqui você conta como uma proposição só. Então 2 elevado a 1, 2. Aqui a proposição trocou o valor lógico. Houve uma troca no valor lógico. Também conta como uma proposição. 2 elevado a 1, 2. A contagem é uma só. Apenas uma única contagem. Essa é a dica para a gente matar as próximas questões. Vamos à frente. Então, item 20. Uma proposição da forma não A ou B ou não C tem no máximo 6 valores lógicos possíveis. Tomando como base essa fórmula, basta contar as proposições. Olha só que bacana, que simples. Quantas proposições você está vendo aí? Isso aí, você está vendo 3 proposições. Então 2 elevado a 3, já sabemos que é 8 valores lógicos possíveis. Como ele falou 6, portanto esse item está errado. À frente. Agora, item 21. Se A, B, C e D forem proposições simples e distintas, atenção, olha a palavra-chave aqui, falou que são distintas. Então o número de linhas da tabela verdade da proposição é moleza. Como as proposições são distintas, A, B, C, D, quantas proposições? 4, ou a fórmula, 2 elevado a 4, e quanto que é 2 elevado a 4? De 16. Ele fala, é superior a 15? Oh, moleza, boa para cair na prova essa aqui, claro que é superior. Então esse aqui está o quê? Correto. À frente, olha só um item mais interessante aqui, que devemos ter um pouco mais de atenção. Vamos partir para o que interessa, que é julgar logo os itens. Nós temos duas sentenças aí, falou a história dos conectivos, que nos interessa é partir diretamente para os itens. Olha só, você tem a proposição que chamou de S e tem a proposição que chamou de T. Se liga na contagem. Então se você tem P aqui, tem não P aqui, uma contagem. Se você tem não Q, tem Q aqui, segunda contagem. Se você tem R
e aqui você tem R, terceira contagem. Revisando, o que nós vimos? Proposições iguais ou troca de valor lógico, uma contagem só. Então aqui você tem 2 elevado a 3, né? Que você tem 3 proposições. Então você tem 8 valorações possíveis, ou uma tabela verdade com 8 linhas. Vamos fazer a contagem aqui também na proposição T. Você tem a proposição P, e aí você tem a não P aqui, ó, uma contagem. Você tem não Q e não Q iguais também, segunda contagem. R e não R, também terceira contagem. Então 2 elevado a 3, aqui você tem 8 valores lógicos possíveis. Julgue o item que se segue. As tabelas verdades S e T possui cada uma 16 linhas? Não, cada uma possui 8. Portanto, o item está errado. À frente, item 23. Considerando-se as proposições A, B e C, tenho valorações verdadeiro, falso e verdadeiro respectivamente. Atenção na palavra respectivamente. E considerando-se também as proposições P e Q, sejam representadas respectivamente por A e B ou C, e não A ou B ou não C. É correto afirmar aqui, P e Q têm a mesma valoração? Olha só nossa palavra-chave aqui, ó, mesma valoração, é aquela fórmula lá, ó, 2 elevado a N, já dava para matar essa questão só com essa fórmula aqui. Mas se o candidato não prestasse atenção, o que ele ia fazer? Poderia também substituir, que é um caminho, mas iria perder tempo. Vamos ver o próximo passo? Então olha só, se a pessoa substituísse na estrutura aqui, chamado de P e de Q, lembrando que A, o valor lógico é verdadeiro, B, o valor lógico é falso, e lembrando que C, o valor lógico é verdadeiro. Fazendo as devidas substituições, olha só o conectivo OU. Conectivo OU, pelo menos uma verdade, conclusão aqui é verdadeira. Aí você repetiu aqui o valor lógico verdadeiro e repetiu também aqui o conectivo. E verdade é verdade, conectivo E é verdadeiro quando tudo for verdadeiro, então aqui está certo. Fazendo a substituição lá também, você vai observar que também chegou na verdade. Então verdade igual a verdade, claro que o item está correto. Mas aí, candidato, você prestando atenção naquela palavrinha, mesma valoração, você não iria perder o quê? Tempo, porque tempo é precioso. Então você ia fazer assim, olha só a palavrinha aqui que fudeu no texto. Mesma valoração, 2 elevado a N. Então é 2 elevado, 1, 2, 3 proposições. E aqui também tem o quê? 1, 2, 3 proposições. Então 2 elevado a 3 em ambos os casos. Aqui tem 2 elevado a 3, que é 8. E aqui também tem 3 proposições. 2 elevado a 3, aqui também é o quê? 8. Você já chegaria na conclusão que o item está corretíssimo e nem precisaria distribuir os valores lógicos, né? Já ia verificar que tem a mesma valoração? Claro, tem a mesma valoração. O item está certo. Diretoria, corta aqui para o professor, então, para a gente fazer aqui as considerações finais. Então, encerrando nesse momento aqui esse bloco, ok? E retornaremos a seguir para destruir mais questões, ok? Volto já.